Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a memória de São Cirilo de Alexandria. São Cirilo foi patriarca de Alexandria durante o conflito com a heresia nestoriana. Nestório era patriarca de uma outra sede importante, Constantinopla, e tudo isso provocou o Concílio de Éfeso em 431. O que é importante de nós colhermos dos ensinamentos de São Cirilo de Alexandria? Veja só, Nestório tinha dificuldade com a ideia de que Maria, nossa Mãe Santíssima, pudesse ser chamada de Mãe de Deus. E o raciocínio dele parecia bastante convincente. Deus não tem mãe. Deus é eterno. Como é que Maria vai ser Mãe de Deus? No entanto, a piedade católica popular, desde cedo, tratou Maria com o título de Theotokos, a deípara, ou seja, aquela que gerou e deu à luz a Deus. Você vai dizer assim, mas Maria gerou e deu à luz a Jesus, ou seja, a um ser humano. Mas a Igreja, na sua fé católica de 2000 anos, sabe que aquele ser humano, Jesus, é uma pessoa divina. E existe uma tal união da humanidade de Cristo, corpo e alma, a essa pessoa divina, que nós podemos adorar este corpo, nós podemos adorar este sangue. Infelizmente, esta realidade, ela encontra uma certa barreira no racionalismo, inclusive no protestantismo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, num programa de rádio, eu estava numa conversa com um pastor protestante, um debate, etc. E lá pelas tantas ele ficou furioso quando eu disse alguma coisa e ele começou a bater na Bíblia dizendo que não podia adorar Jesus na carne. Ou seja, é a velha heresia nestoriana. E não é de admirar, porque os evangélicos protestantes eles têm essa dificuldade mesmo. Tudo que está ligado ao humano, eles precisam tratar como fonte de idolatria. E, no entanto, a humanidade de Cristo não é fonte de idolatria. Deus se fez carne exatamente para nos livrar da idolatria. Por quê? Porque se Deus não for um ser humano concreto, que viveu, falou, existiu na história, o que vai sobrar? Vai sobrar as suas ideias sobre Deus. E as suas ideias que você fez sobre Deus podem ser perigosamente um ídolo, um barro que aqui na sua inteligência vai sendo confeccionado. Jesus nunca se presta a esse tipo de manipulação. Jesus é Deus que nos surpreende. Jesus é Deus e, sendo Deus, ao ver os seus sentimentos, ao ver as suas reações, suas ações, nós vemos o coração de Deus, a intimidade de Deus. A Deus ninguém jamais viu, São João capítulo 1, versículo 18, mas o Filho unigênito que é Deus e que vive voltado para o seio do Pai, Ele nos deu a conhecer. Deus. Este Filho unigênito olhava para o céu e dizia, Pai. Ele olhava para a terra, viu uma mulher e dizia, Mãe. Jesus é filho de Maria e filho de Deus. Você vai dizer assim, não, Jesus nunca chamou Maria de mãe, ele chama de mulher, Sim, mas ele sempre fala de si mesmo como o filho do homem. E de que ser humano ele é filho? De José que não é? Ou nós vamos cair na heresia agora de dizer que Jesus é filho de José.
Ele se refere a si como o Filho do homem. E de que humanidade Jesus é filho, senão de Maria? Portanto, o dogma da Igreja fulgura na pregação de São Cirilo de Alexandria. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não temos medo de adorar Jesus, Deus que fez carne, e de agradecer a Deus, porque uma criatura colaborou nesta encarnação. Maria, Theotokos, Mãe de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.